Povo, aí eu de novo. Eu tinha falado no outro vídeo que eu ia fazer um outro vídeo sobre filmes, né? Então no filmes acho que tem mais. Eu fiz de 3 séries. Eu poderia colocar alguns que eu assisti pela metade, como La Casa de Papel, como The Witcher, animes também, igual eu assisti o Naruto clássico quase todo, Shippuden pela metade, mas eu vi que não é tão necessário assim, porque isso daí é um tipo de assunto, de conteúdo que é restringido para certo de pessoas, né? Não é todo mundo que gosta de anime, que gosta de desenhos, essas coisas, né? Então eu fiz mais foi de filmes. Eu fiz um vídeo com 3 séries. Eu vou fazer com alguns filmes aqui. Então, o primeiro filme é um filme chamado Ong Bak. Pra minha pessoa, David Júlio, um dos melhores filmes do mundo em termos de... É uma saga, na verdade, né? Uma saga que não tem continuação. Por exemplo, o primeiro, aí o segundo é a continuação do primeiro, e aí o terceiro, né, do segundo. Assim, não. Ele só pega a continuação de números. Por exemplo, Ong Bak 1, aí Ong Bak 2, Ong Bak 3. É mais ou menos tipo a saga GTA. Aí tinha o GTA 1, GTA 2, aí veio o GTA 3, essas coisas assim. No meio tinha o Sanders, que não era a sequência, mais ou menos tipo assim, não sei se deram pra vocês entenderem. É um filme de artes marciais, né? Um filme tailandês. E aí o filme começa o seguinte: o protagonista já começa no filme tendo que subir numa árvore para pegar uma faixa, né? A competição deles lá para pegar uma faixa. E aí ele vence seus oponentes todos, bate nos oponentes e consegue pegar essa faixa, né? Aí, numa certa noite, uma estátua do Buda, né? Porque lá na Ásia, lá, Tailândia, esses países, eles veneram o Buda, né? Não é nosso Deus. É um Deus deles lá, chamado Buda. E aí, essa estátua do Buda é roubada, e aí cabe o protagonista do filme, ou seja, esse rapaz que ganhou a competição da árvore, ir para a capital Bangkok, que essa estátua foi levada para lá para recuperar essa estátua. E lá ele encontra o seu irmão de vilarejo, um Nocego, um Zé Ruela, que aí de início, ele renega esse rapaz, esse protagonista, esse irmão dele. E quando ele vê que esse irmão dele tá com algum dinheiro, aí ele amolece todo, quer dar atenção para esse irmão dele, que na verdade eu errei. O coração dele amolece pelo seguinte: esse irmão do vilarejo, o cara ruim lá, ele pega o dinheiro desse menino, do protagonista do filme, pega o dinheiro dele e vai apostar em lutas, esses ringue, né? Essas lutas clandestinas. E aí o protagonista, eu acho que eu não sei se o nome dele é Tim, eu não sei se é Tim o nome dele, do protagonista. Ele vai nesse clube de lutas para tentar recuperar esse dinheiro. E aí ele se vê obrigado a defender um cara que está apanhando, quase morrendo, está sendo espancado, está quase morrendo. Ele se vê obrigado a lutar com o cara que está batendo no seu oponente, né? E aí esse irmão dele vê nesse jovem uma fonte de dinheiro, né? Porque o cara no ringue de luta bate nos seus oponentes muito mais forte que ele e tal, então vê uma fonte de dinheiro. E aí aposta o dinheiro, os seus dinheiros, faz desse rapaz digamos, não é escravo, né? É tipo uma calúnia, uma chantagem, né? Pra lutar, pra ganhar o dinheiro.
E, e aí no final do filme, esse cara que tava pegando o dinheiro desse menino para investir em luta, essas coisas assim, ele acaba morrendo, para salvar a estátua, que não sei o que. E aí esse jovem pega a estátua e leva para o seu vilarejo. Tem muito tempo que eu assisti esse filme, então eu estou esquecendo de algumas coisas. E também não vou falar muito, porque ele é um filme que vale a pena. Se eu for falar alguns detalhes, eu vou acabar falando do filme todo, e aí é sem graça, né? Que eu estou indicando, né? E estou acabando que falando bastante coisa. Em Young Back 2, então você vê, é uma sequência de números, não de história, de contexto, né? Nesse Young Back 2, o filme já começa assim, já começa tenebroso. Esse é o mesmo, o protagonista, ele, ele é um jovem, né? Acho que nesse filme acho que ele é um escravo, acho que ele é um escravo. Ele é jogado num lago, e nesse lago tem um crocodilo, um puto de um crocodilo. E aí os dois rolam lá na lama, lá no lago, lá, lutando pela sobrevivência. E aí o dono desse menino, que esse menino é escravo dele, joga uma faca no lago. Basicamente assim, luta pela sua sobrevivência. Faz o que der pra você fazer aí. Olha pra você ver que cara FDP. E aí esse menino pega a faca e os dois começam a rola na lama de novo. E aí em determinado momento aparece o crocodilo lá, que não é lagartixa de barriga pra cima, né? Aí na hora que eu tava vendo esse filme, eu até pensei, ué, a Lacoste V foi desse jacaré aí? Foi aí que eles tiraram inspiração? A piada à toa. E aí o filme se passa no ano de 1431. E aí esse garoto, depois da luta, é resgatado por um grupo de pessoas, né, que preserva a crença deles lá, o templo deles lá. E eles ensinam esse garoto a fazer um tipo de dança que na verdade é uma artes marciais. Eu não sei se alguns já perceberam, mas algumas artes marciais na verdade é uma dança, né? A capoeira, acho que o Kung Fu, se não me engano. Eu não sei se tem outras, mas digamos assim, sempre tem uma arte, né? Um tipo de dança atrás. Eu não sei se o Taekwondo também, o Karatê, não sei, mas eu sei que a capoeira e o Kung Fu acho que é tipo uma, uma parte de dança com golpes, né? E aí é um tipo de dança mascarada que esse menino aprende. E aí com movimentos acrobáticos, com mortais e tal. E aí ele é determinado, né? Tem essa determinação. E aí ele tem que lutar com vários inimigos para salvar o seu, o seu templo, porque até então acho que o mestre dele, eu não sei se o mestre dele é cego. Eu não sei se ele é cego, tem alguns problemas, então já tem um cara muito idoso. Na verdade, acho que é o monge, né? Ele já tá muito idoso, não aguenta muita coisa. E aí, esse menino, como esse menino se destacou, então ele tem que defender, né? Ele pega essa responsabilidade de defender esse templo. E aí ele luta com alguns inimigos. Ele tem que lutar com uns caras mais forte. E aí acho que no final desse filme ele é preso. Eu acho que no final desse filme ele é preso. E aí vem o Wong Back 3, que eu acho que o Wong Back 3, se não me engano, eu não sei se foi um filme independente, eu não sei se foi um filme independente ou se foi produzido mesmo pela produtora do Wong Back 2,
que eu acho que, não sei se eu cheguei de pesquisar, não sei se saiu, mas eu acho que eu vi algumas coisas, até na língua deles lá, que o começo do filme, eu não sei se foi um trailer, o começo do filme aparece ele preso numas correntes, as mesmas correntes que ele tinha sido preso no Ong Bak 2, algo assim. Eu sinceramente acho que não sei se esse filme saiu, se Ong Bak 3 saiu, ou se saiu só lá pra Tailândia, não sei, mas é um filme muito, muito bom. Quem que gosta de... Ele não é um filme, digamos assim, de violência mesmo, aquela violência explícita. Ele é um filme de artes marciais, né? É do mesmo jeito que o UFC, Bela, essas coisas, esses torneios de artes marciais, que é organizado oficialmente, tudo bonitinho, essas coisas assim. Do mesmo jeito que isso não é violência, esses filmes de artes marciais, por exemplo, do Bruce Lee, do Jet Li, do Jackie Chan, que chega a ser até uma comédia, não é violência também. Então é um filme muito bom para quem gosta de ação, de artes marciais, de drama. Vale a pena assistir. Aí o Protetor 1, ele é o Khan, que é o protagonista. Ele vai para a Austrália para recuperar um elefante, né? Que lá eles veneram muito o elefante, do mesmo jeito da Índia, que a vaca lá é um deus, é um ser divino, né? Então, acho que na Tailândia, o elefante é um ser muito adorado, né? E aí, com a ajuda de alguns detetives, ele usa os golpes de Muay Thai, e esses filmes todinhos, eles têm, um filme de Muay Thai, é um filme normal, mas tem muito Muay Thai envolvido. E aí, esse jovem, esse protagonista, esse rapaz, ele, ele luta com algumas gangues, né, com essas gangues de bandido, para tentar resgatar esse elefante. Aí vê muita podridão, muita sujeira, e muita gente querendo eliminar ele. E é um filme que ele é um pouco engraçado, mas ele tem muitas curiosidades, porque uma coisa que eu não sei se é verdade, ou se é simplesmente efeito de filme, mas ele pegou ossos de elefante, ele pegou alguns ossos dos elefantes, e ele não, digamos assim, não pegava esses ossos para bater mesmo, dar pancada nos oponentes. Ele pegava esse osso para atingir especialmente articulações do corpo humano. Então, por exemplo, articulação atrás da panturrilha, tornozelo, tendão de Aquiles, no braço, assim. Então ele atingia especialmente esses locais. Eu não sei se o osso do elefante tem algum tipo de veneno, alguma toxina que é prejudicial à nossa saúde, ou simplesmente foi um objeto que ele achou que tinha corte, então para romper os nossos nervos, os nossos tendões. Então é um filme que tem muita curiosidade, é um filme muito bom. Essa parte mesmo eu achei muito interessante mesmo. Essa parte eu fiquei me perguntando, caramba, será que tem veneno, tem alguma toxina esses ossos dos elefantes assim? Então é muito bom. E o ator desses filmes é um cara chamado Tony Jaa. Ele é tailandês. Eu sou fã número... Não vou dizer que é fã número 1, mas eu sou fãzaço desse cara. Muito bom mesmo. Volta e meia eu fico pesquisando os filmes desse cara, a entrevista dele. Ele é o Tony Jaa. E o maluco é simplesmente mestre em artes marciais, incluindo Hapkido, Taekwondo, Muay Thai, e ele também ele treina um tipo de Muay Thai que é chamado Muay Boran, que é digamos assim, o pai do Muay Thai, né? Eu acho que é mais ou menos assim. Tem o Muay Thai e tem o kickboxing, né? Que o Muay Thai tem um soco, o boxe tailandês, e o kickbox não. Acho que o kickbox essa que é soco, chute e joelhada. Então, algumas lutas de kickbox não tem queda, coisa assim, digamos assim, finalização, né? Então é só nocaute, é soco, chute e joelhada, basicamente isso. E
E ele participou de muitos filmes, incluindo o Velozes e Furiosos 7, que ele pega o coitado do Brian, que é o Paul Walker, e dá uma coça nesse Brian. Acho que eu não sei se é no meio do filme ou no final do filme, não sei. Mas os dois têm uma briga feia e o Brian toma umas porradinhas. Tem ganha umas porradinhas meio tenebrosas lá. É, ele também já fez o Mortal Kombat e, obviamente, desceu o braço nos seus oponentes, né? Ele pensou, o quê? Eu vou abrir o pau nesses caras aqui sem dó. Nossa, o cara é tão foda, esse ator ele é tão foda que dá a impressão que os caras que tava filmando, tava fazendo os filmes, simplesmente falou, ó, a gente vai pegar uns sparring pra você aqui, e aí você vai treinar com esses caras, você vai bater nesses caras aí e a gente vai ver o que que faz, ver se faz um filme, alguma coisa assim, então você pode ir treinando. E aí, pega esses caras, desce a porrada nesses caras e vai filmando. Brincadeiras à parte, viu, gente? É um filme, é um ator muito bom. Ele é mais ou menos assim. É tipo o Bruce Lee. Aquele Bruce Lee que é só de encostar nos seus oponentes, que os oponentes já estavam caindo, já estavam esparramando pro chão afora. É o Bruce Lee também. Então o cara é top pra caramba, pra caramba. E luta pouco, né? Aí tirando esses filmes de artes marciais, aí vamos um pouquinho pro terror. O primeiro é o Noite do Terror 1. O filme, digamos assim, ele já começa com um ônibus levando os jovens delinquentes para um hotel, nada amistoso, que essas casas dos Estados Unidos, essas mansões é tudo mal assombrada, que não sei o que, esses lugares tenebrosos, credo. E aí parece sei lá, parece um cemitério de teto, velho, de tão feio que o lugar é. E aí você imagina, você tá lá no hotel, de boa, e aparece um cara de 2 metros de altura e 150 quilos. O braço do cara é um poste de, de tão forte que o cara é. E aí ele vai carregando um machado de ferro e uma corrente de ganchos aí. Digamos assim, ele pega a corrente e lança no seu oponente e vai arrastando o oponente. E aí você, digamos assim, me pergunta, mas que cara é esse? Que ator é esse? Esse ator é nada mais, nada menos que o Kane da WWE. Eu não sei, acho que é os caras, as pessoas mais velhas que assistiu a WWE, que passou em 2006 na televisão, era o demônio vermelho, ou monstro vermelho, eu não sei. Ele saía, digamos assim, debaixo do ringue e tipo subia. E aí acho que era mais ou menos assim. E aí o que acontece com esse maluco é que ele é mandado pra uma velha FDP que fica fudendo a mente dele pra ele pegar esses alunos, matar esses alunos e tal. E fica falando de religião, né? Fica falando de religião pra ele, não, digamos assim, evangelizando ele, mas colocando minhoca na cabeça dele, porque, digamos assim, ninguém é certo, só ele é que tá certo, que todo mundo tá com pecado. Se o cara olhasse pro lado, se ele comesse, ele já estava cometendo pecado. Então foi torturando a mente dele, falando que só ela que estava certa, que todo mundo estava errado, que ele também estava errado, para ele matar todo mundo e tal. E aí, esse cara ele foi abandonado nesse prédio. Aí essa velha que passou a cuidar dele, né? E aí esse cara ele é tão lunático, ele é tão, sei lá, que ele depois ele pega essas vítimas, e ele não mata as vítimas de primeiro. Ele arranca o olho das vítimas e coloca em vasilhas de conserva. Fica lá colecionando olhos da vítima. E o mais irônico é que ele não mexe com a menina que tem lá, que ela tem tatuagens de cruz no corpo. Ela tá tatuagem nas costas, na perna e tal. E aí ele não mata essa menina, não tira o olho dela, nem nada. E aí, só que também não deixa de assustar essa menina. É um filme bom, mas meio tenebroso, né? Que é terror, né? Mas vale muito a pena assistir. Aí tem o Noite do Terror 2,
que ele não é muito diferente do 1. O filme começa com esse mesmo cara, aí no 1, eu acho que restam só 3 sobreviventes, acho que é um cara e 2 meninas, e aí o cara consegue matar, entre aspas, né, esse maluco aí. E aí o filme já começa com esse cara no necrotério. Aí tem uns jovens cientistas, né, que fica estudando esse cara e tal. E aí num determinado momento esse cara acorda, ele acorda e começa essa carnificina toda de novo, essa matança toda de novo. E aí é cada um por si, Deus por nós todos, né? Então não tem muito o que falar desse filme, porque é a mesma história do 1, só muda o cenário. E aí vou falar agora da Operação Takedown, Down, que é de uma pessoinha chamada nada mais e nada menos que Kevin David Mitnick, que pra mim foi o melhor hack que já passou nesse mundo. O cara, numa época que a tecnologia ainda estava engatinhando, acho que foi na década de 80, década de 80, início da década de 90, a internet não, a tecnologia, a internet, acho que nem tinha internet nessa época, ou era só restrita ao governo militar, não sei. Então estava engatinhando, né? E aí ele conseguia informações sigilosas pelo meio mais alternativo do mundo para ganhar confiança, ou seja, a fala, a lábia, né? E aí ele ficava ganhando a pessoa na lábia, falando aqui, falando ali, aquela conversa mole e tal, e aí acabava conseguindo informações confidenciais. E aí no finalzinho do filme é uma verdadeira caçada de rato, porque o Mitnick ele se vê na mira do um oficial de justiça, acho que um detetive do FBI, e aí um procurando a brecha um do outro, e aí o oficial consegue chegar na casa dele e tal, e aí o Mitnick passa por ele assim, despercebido, e aí depois, um olho no olho do outro, aí depois de um milésimo de segundo, os dois se reconhecem, e aí o Mitnick é preso e tal, acho que ele passa uns tempinho na cadeia, ele é proibido de mexer em computadores, e hoje ele trabalha como, acho que chefe de segurança, acho que ele é chefe da segurança nacional de informações e dados dos Estados Unidos. Ele fica dando palestras sobre informações, tecnologia da informação. Ele também fala dessa história que teve. É um cara foda, foda, mas foda mesmo. E esse maluco aí foi top. E aí eu vou falar de mais 2 filmes que tem uns cara que merecem aplausos. Sim ou não, pra mim eles merecem aplausos. O segundo é um rapaz chamado Edward Snowden. Ele era um ex-funcionário terceirizado da Agência de Segurança dos Estados Unidos, acho que é a NSA, acho que é NSA, isso mesmo. Ele, ele se tornou inimigo número 1 do governo porque ele trabalhava nessas agências de segurança nacional, né? E aí ele foi descobrindo, ao longo do serviço, ele foi descobrindo as podridão que os Estados Unidos fica fazendo, esses lances de espionagem. Quando ele vê que tem um país que está avançando muito, ele espiona esse país para ver o que esse país está fazendo e tal. E aí ele começa a ficar chateado, né? Porque ele grampeia a casa dele também, e fica vigiando a namorada dele, outras pessoas no convívio dele, e ele acaba ficando chateado, ele acaba não é que ele fica se revoltado, mas aquela pressão na cabeça dele trabalhar nesse lugar e não poder falar nem para a namorada dele, nem para os amigos dele, do que está acontecendo. E aí em determinado momento ele chama alguns jornalistas, né? Acho que
Eu esqueci o nome dos jornais que ele chama, mas aí ele chama esses jornalistas, começa a passar informações para ele, documentos, e aí estoura essa, essa vergonha dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos fazer isso, e aí ele se vê obrigado a fugir para a Rússia, porque Rússia e Estados Unidos não se bicam muito, né? E aí ele se vê obrigado a ir para a Rússia, ele fica foragido lá, e os Estados Unidos pede direto para o Snowden voltar para os Estados Unidos para prender ele. Eu não acho que vai só prender ele, né? Vai, coitado do Snowden, né? Ele traiu o país. Para mim ele fez um bem para a população, para o mundo. Mas os Estados Unidos não estão nem querendo saber disso. E aí os Estados Unidos quer esse cara para prender ele, para sei lá. Eu sei que não é para fazer coisa boa. E no final do filme aparece o ator, aparece o ator dando uma palestra, e aí tem um corte de vídeo que aparece o próprio Snowden dando a palestra, né? Nossa, é um filme, o final do filme dá vontade de chorar, de tão bom que o filme é. Porque, digamos assim, o cara faz o bem, o cara faz o bem, mas ele não tem aquele reconhecimento, né? Ele não tem aquela fama desejada, mais ou menos assim. Então, digamos assim, ele tá sozinho, né? Ele tá sozinho. E aí, aí a gente, no final do filme, fala: não, você não está sozinho, a gente tá com você nessa, fica tranquilo e tal. É um filme muito bom. Snowden, Herói ou Traidor, o nome do filme. Tem vários livros, tem vários tipos de filme, mas acho que esse filme é o que mais retrata é, esse ocorrido, esse acontecido. Outro cara também que merece todos os aplausos do mundo é o Julian Assange, ele que fundou a Wikileaks. A Wikileaks é tipo a Wikipédia, só que a Wikipédia são as histórias, né? Histórias, são biografias, isso mesmo, são biografias. E essa Wikileaks é um site, a Wikileaks é um site de divulgações anônimas de governos, né? Então eles divulgam essas podridão os governos que os governos ficam fazendo. Inclusive eles divulgaram muitas coisas do Brasil na época da Dilma, na época do Lula. Não vou, eu só mencionei o nome desses caras. Eu espero que nos comentários não venham falar muitas coisas de política, que fulano é o certo, fulano é o errado, que não sei o que. Eu só falei que na época que ele lançou esse site, que teve esse lançamento desse site, teve muitas coisas sendo descobertas, inclusive teve muitas coisas do Brasil, né? Que o Brasil, pelo amor de Deus, né? E aí divulgam essas podridões, esses crimes, essas atrocidades, mostra bombas atingindo países, igual lá no Irã, no Iraque, essas coisas assim. E é outro cara que se vê obrigado a sair do seu país. Eu acho que ele não foi, acho que ele não saiu. Acho que ele foi capturado, ele foi preso. E aí acho que até então acho que ele estava no Equador, na embaixada lá do Equador. Mas eu acho que acho que Londres, a Inglaterra, o Reino Unido pediu a guarda desse Julian Assange. Acho que ele vive lá sob custódia, não sei, lá na Inglaterra. Acho que ele não, eu não sei se ele está livre ou se ele está preso em prisão domiciliar ou carcerária mesmo. Eu acho que ele está na Inglaterra. Mas de novo, é um filme muito, muito bom. Para quem que gosta de tecnologia, de histórias, biografias assim, é um filme muito bom. O próprio Julian Assange falou que esse filme tem muita verdade, mas também tem muitas mentiras, tem muitos exageros. Mas tirando essa parte, vale muito a pena assistir. Geralmente o filme não retrata muito, muito bem as coisas, não são muito bem verídicos, né? Então o livro que retrata mais
mais detalhado essas histórias, né? E tem o livro de mesmo nome disponível. Inclusive, eu fui numa cidade vizinha, e eu fui lá no mercado, né? Eu fui no mercado, de boa lá, e eu vi lá na banca o livro do Julian Assange, o Wikileaks. E eu pensei, poxa, eu já assisti o filme, e tava doido querendo o livro, eu vou pegar esse livro. E comprei o livro, capa dura, tava no plástico ainda, tá bonitinho lá em casa. Eu não é edição limitada, né? Mas é uma coisa que é para se guardar, né? Então comprei ele, tá lá em casa, bonitinho lá, guardadinho lá, esse filme. Outra indicação de filme é o Piratas do Vale do Silício. Eu não vou falar muito bem, não vou falar bem detalhado desse filme, mas só pelos personagens já dá pra identificar. É um senhor chamado Steve Jobs e Bill Gates. Steve Jobs, que Deus o tenha, e o Bill Gates. Para quem que não sabe, para quem que mora numa caverna e não sabe quem que é Steve Jobs e Bill Gates, o Steve Jobs foi o criador, fundador, dono da Apple. E o Bill Gates é o fundador da Microsoft, né, do sistema Windows. E então, no início da faculdade deles, é tanto que esse Bill Gates, eu acho que ele conseguiu pegar o diploma eu não sei se foi diploma de ensino médio ou de faculdade, depois que já estava velho já, depois que já tinha ganhado tudo na vida, que não sei o que, o cara abandonou a escola porque ele tinha criado a Microsoft, seus projetos e tal, então ele largou a escola, né? E aí quando passou bastante tempo, anos e anos, ele pegou o seu diploma de conclusão. E o Steve Jobs, ele criou a Apple, teve muitas polêmicas que disseram que eles tinham roubado muitas patentes, muitos sistemas. Inclusive, eu não sei se é a Kodak que está no meio, a Xerox, que eles usaram sistemas operacionais deles, alguma coisa assim. Então, é muito, digamos assim, uma série dramática, de histórias, as coisas assim, biografia, essas coisas assim, e que, poxa, só pelos caras já dá pra ver que não é brincadeira, né? E em 2011, eu lembro que eu assisti esse filme em 2011, e foi até eu não vou dizer aonde que eu assisti, pra não fazer propaganda de graça pros caras, mas foi na emissora daquele senhorzinho que não tem quase nada de dinheiro, né? Oi, se é que me entende. Vale a pena. E a minha última indicação é o filme chamado A Rede Social, que conta a história do Mark Zuckerberg, que é o criador da maior rede social do mundo, né? O Facebook. E aí conta como que essa rede social surgiu lá para o meio de 2003, 2004, as aventuras dele, mas o Eduardo Severin, que é um brasileiro que foi o cofundador do Facebook, conta a história dos dois, as polêmicas que tiveram, porque o Mark, mas o Eduardo, principalmente o Mark, fez muitas coisas na faculdade, criou um tipo de site que era votação de qual eram as meninas mais bonitas das faculdades, da faculdades que eles estudavam e as faculdades ao redor, né? E aí eles fizeram esse site para votar qual que era a menina mais bonita, né? Menina A, menina B, então a A é mais bonita, a B é mais bonita. E é claro que quem que perdia, as meninas que perdiam ficavam enfurecidas. E aí teve um certo tempo que eles descobriram que era o Mark que tinha feito essa rede social, essa coisa aí, essa trollagem aí. E é claro que elas ficaram chateadas com ele, ficaram puta com ele. Ele foi julgado na faculdade por burlar seguranças da faculdade. E aí ele entra uma pequena discussão com o chefe de segurança de tecnologia da informação da escola, que ele tinha conseguido burlar em pouco tempo a segurança da escola e tal. E aí
ele foi suspenso de mexer em seu notebook, em acessar a, a, a internet e tal, então vale muito, muito a pena. É outro filme também que dizem que tem muita coisa verdadeira, que tem muitos exageros, mas tirando essa parte, é um filme muito bom. Dá pra gente ver como que a rede social, o Facebook começou, né? E é muito, muito boa. Eu não tô lembrando mais aqui de alguns filmes que eu assisti, que eu não sou muito de assistir filme, eu não sou muito eu não sou muito de assistir séries, mas eu vou ver se eu começo a assistir alguma série por esses dias, algum filme, e talvez eu faça uma parte 2 de séries e filmes. Então você já vai comentando, já vai curtindo, compartilhando, e no mais aquele abraço, fique em casa, usem máscara, igual eu estou usando minha máscara aqui, eu estou no local, estou no campo aqui da minha cidade aqui, é um local que eu escolhi para me gravar esse vídeo, então se der para você ficar em casa, fica em casa, não vai para a rua, porque talvez você pode não contrair esse vírus, mas você tem seu vovô, sua vovó em casa, você tem sua mamãe, seu irmão, e talvez eles podem pegar esse vírus, pode adoecer, Deus lhe guarde, pode vir a complicação maior, um óbito, então fique em casa de boa, vai assistir série, vai jogar. Uma indicação boa, a Epic Games, para quem tem computador, a Epic Games toda semana dá um jogo grátis pra gente jogar, pra gente ficar em casa. Então, fica fuçando a internet, vendo vídeo e filmes que vão sair grátis, jogos que vão sair grátis, essas coisas assim, vai escutar música, fica em casa, não vai pra rua. Vamos nos conscientizar, né? Então, aquele abraço, fiquem com Deus e fiquem em casa. Falou!